Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje são as bactérias arsênicas. Seriam ETs na Terra? Para discutir esse assunto hoje, aqui no programa, estarão com a gente o professor José Cláudio Moreira, do Departamento de Bioquímica da URGS, o professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Marco Diaco, do Departamento de Física. Então, o assunto do nosso programa de hoje é esse recente experimento de pesquisadores da NASA, onde eles alegam que conseguiram, talvez em um experimento, mostrar um tipo alternativo de vida, que poderia ser, por exemplo, um tipo de vida que seria possível em planetas para os quais a vida normal, a vida baseada no fósforo, seriam formas alternativas de vida que talvez pudessem ser achadas em planetas que originalmente não seriam candidatos para a vida normal que a gente conhece. Então, eu vou começar com o Jorge, para explicar esses experimentos e o que eles... Então, vamos começar pelo fim, né? Vamos começar explicando que não foi descoberto vida extraterrestre e não foi descoberto nada de realmente excepcional, no sentido de uma forma completamente desconhecida de vida terrestre também, embora seja um experimento que traga informações sobre o organismo bastante notável. Então, dito isso, voltamos ao começo. A história começa assim, em 2 de dezembro do ano de 2010, final do ano passado, a NASA convoca uma conferência de imprensa para fazer um anúncio com grande expectativa insuflada pela mídia, pela rede de blogs de divulgação científica, né? E a provocação dizia assim: vamos divulgar achados de grande impacto sobre a evidência de vida extraterrestre. Obviamente isso caiu no imaginário de diferentes pessoas com diferentes graus de preparo científico, e já tinha gente falando desde gente achando que tinha descoberto vida em Marte ou em Titã, ou até que tinha achado um disco voador perdido não sei onde, que a Área 51 tinha sido aberto para visitação, enfim, todas as bobagens, diferentes graus de bobagens, né? E algumas coisas não tão bobagens. E a essência da divulgação é um estudo, como tu falaste, então, e quando tu começa a contar a história em detalhes, ela começa a perder um pouco do seu encanto, mas é bom fazer esse recontado, né? Um grupo de pesquisadores associados à NASA, liderados pela Felisa Wolff Simon, digamos, uma microbiologista, geóloga, não sei exatamente a especialidade dela. Ela é microbiologista. Microbiologista, é. Ela publicou, então, nessa data, na revista Science, então a conferência para anunciar a publicação do artigo, da descrição de um experimento que ela fez com essas bactérias que ela já vinha estudando há alguns anos, a chamada Gamma Proteobacteria G-Phage 1. Ela é uma bactéria extremófila, ou seja, é um organismo que vive em ambientes extremos de condições de pH, temperatura, pressão e tal, não são adequadas para a maior parte da vida que nós conhecemos, e certamente não para organismos como o nosso. Por exemplo, mais na Terra, né? Eu estou falando de vida terrestre. Basicamente, essas bactérias em particular, elas vivem no Lago Mono, né? E o Lago Mono é um lago que tem condições de salinidade muito elevada, um pH 10, muito alcalino, e ainda por cima tem muito aquecimento por fontes. Ele fica na Califórnia, junto à fronteira com a Nevada, mais ou menos perto de Las Vegas. E esse lugar, então, é um lago estéril, não tem peixes, não tem algas, mas tem micro-organismos. Então, por causa dessas condições de pH e salinidade, a maioria dos organismos normais, comuns, mesófilos, como se diz, não sobreviveria. Mas lá elas existem e sobrevivem. Essas bactérias vêm sendo estudadas há alguns anos por ela, e como lá tem uma concentração relativamente elevada de arsênico, que é, por outro lado, um metal tóxico para a vida terrestre conhecida, e para nós é um veneno, inclusive com histórias saborosíssimas do século XIX para trás, enfim, era o veneno, é o príncipe dos venenos do século XIX. Mas também é um remédio usado, um dos poucos remédios, um dos poucos compostos que se usa com tratamento eficiente para gliomas. Para algumas doenças de arsênico. O que é um glioma? É um tumor, sistema nervoso de difícil tratamento, porque é muito complicado de vascularização, é muito difícil ter o acesso de medicamentos a esses tumores, porque eles ficam dentro da caixa craniana, protegidos, e no entanto se usa trióxido de arsênico, que é a forma. Mas independente desse uso, que é obviamente controlado e bem cuidadoso, na mão de clínicos especializados, ele colocado de forma indiferenciada, ele é um veneno. Como um veneno para ratos, né? Exatamente. Ele é usado inclusive para isso, entre outras coisas. Então, encurtando a história para não ficar muito longa, essas bactérias, então, a pesquisadora, a Wolff Simon, suspeitou que, bom, já que tem bastante arsênico lá, e o arsênico é um metal muito parecido com o fósforo, que é um dos metais fundamentais nas moléculas dos seres vivos, quem sabe essas bactérias não estão fazendo um uso de substituição do arsênico. E ela postulou, um passo um pouco mais arrojado, que seria a substituição dentro da estrutura das moléculas, trocar o fósforo pelo arsênico. Veja, que isso é possível, e aí vale recordar um pouco da química do segundo grau, do ensino médio, aliás, que o arsênico
arsênico e o fósforo pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, que é o grupo 15. Portanto, então fazem ligações muito eles parecidas. têm uma estrutura, então, eletroquímica, propriedades que tem a ver com a formação das ligações químicas basicamente idênticas. Mas tem massas diferentes. Tamanhos diferentes. Então, colocá-la lá no lugar fariam ligações iguais, mas com dimensões e uma cinética toda diferente, né? Aliás, é por isso mesmo que o arsênico é um veneno, porque ele, entrando em contato com o organismo, ele engana as células, elas tentam cruzar no lugar do fósforo e aí dá encrenca. As moléculas não ficam bem construídas e isso é uma das causas da toxicidade. Bom, essencialmente o que ela fez, um conjunto de experimentos para tentar mostrar que essas bactérias dependentemente poderiam eventualmente ser submetidas a uma situação em que elas seriam obrigadas a trocar fósforo pelo arsênico. Na falta de fósforo? Isso. E o experimento se propõe a colocar as bactérias em meio de cultura cada vez com menos fósforo à disposição e só arsênico. Ela conseguiu fazer os organismos sobreviver a supostamente quase 100% de arsênico. E aí ela teria feito umas medidas para demonstrar que nesses organismos eles não só sobreviveram, como eles também incorporaram o arsênico e entrou no lugar do fósforo. A alegação feita por ela. Essa alegação que está mais ou menos explorada no artigo da Science, que eles publicaram, é que é questionada por algumas pessoas que entendem do assunto. Na verdade, os experimentos são bastante inconclusivos. Então, o segundo balde de água fria, depois de dizer que não se descobriu vida extraterrestre ainda, é que esse experimento ainda está um pouco longe de ser tão sensacional como poderia ser. Eu acho interessante que a gente lembre que o fósforo, quando ele está na estrutura do DNA, ele está muito bem preso. Então, você mudar as concentrações fora, você consegue tirar o fósforo livre. Você está mexendo com coisas livres, mas não com aquele que está preso a moléculas. Então, vamos pensar assim, a ligação química, né? Tu tem átomos que estão realmente ligados covalentemente. Se tu fizer o desenho da molécula, o fósforo é um pedaço, é um vértice desse desenho, ele está ali no meio. Agora, a molécula se enroscando toda, sendo uma molécula complexa, como o ADN como cheia de espaços internos, com pequenas dobras, grandes túneis. Ela funciona como uma esponja, né, que retém muitas coisas, inclusive metais. Metais pesados, metais normais, ferro. E, aliás, isso está bem demonstrado. Daí que esse experimento pode ser um falso positivo. Ou seja, o fato de ter arsênico junto ao ADN não quer dizer que ele esteja naquele lugar onde ele substituiria mesmo. Como é que eles detectam que tem o arsênico junto ao ADN? São geralmente experimentos com ressonância. Ressonância magnética, geralmente EPRs e... Aqui no caso foi um espectrometria de massa fina. É um tipo, mas de qualquer maneira, essa espectrometria de massa diz que eles estão no mesmo lugar, não diz que eles estão dentro da mesma estrutura. Eles podem estar simplesmente associados. Esse foi o grande problema, por exemplo, quando se começou a fazer a cristalografia do DNA original. Exatamente. Nos experimentos que era muito difícil fazer um cristal puro de DNA. Exatamente, é uma boa lembrança essa aí, porque esse é o problema central na época. Foi o grande problema da época, porque nunca se conseguia tirar a água toda não conseguia... do cristal. Então, sempre a estrutura foi proposta na década de 60, foi confirmada quase que 20 anos depois. Você conseguir dizer exatamente o que está preso em ligação covalente, o que está em interação. Só encostado, né? Só encostado ou interagindo. A gente tem que lembrar, quem lembra um pouquinho da molécula de DNA, lembra que ela é uma dupla fita, né, que na parte interna eu tenho a parte apolar, na parte externa tenho a parte polar, que faz interação. Só que quando essa dupla fita se dobra, ela cria cavidades de tamanho diferente, porque o passo de dobra da hélice vai gerando pequenas cavidades e grandes cavidades, aonde você tem 10 moléculas de água por passo. Assim, quer dizer, é uma esponja de outras coisas. E ali dentro tem metais fazendo interações com a água, com as bases nitrogenadas, com o esqueleto fosfato. Quer dizer, tem um mundo ali dentro. Tem um mundo, é uma estrutura extremamente complexa. Enfim, o tipo de experimento foi feito que é muito elegante, mas no caso eu pessoalmente, eu acho que a Cláudia também pensando que está um pouco exagerada a conclusão, ou seja, não tem como dizer que ele está onde ela supõe estar. Só pode se afirmar que tem arsênico ali embebido, mas não que ele substituiu na estrutura da molécula. No artigo propriamente dito, qual é a alegação deles? Eles alegam... Isso aí, que ele substituiu dentro do ADN. Eles acham que está substituído. Mas, no entanto, a metodologia permite que tu diga que o arsênico está naquele lugar, mas não que substituiu o fósforo na estrutura. Quer dizer, para um artigo da Science, as evidências são fracas, essa é a tua opinião? Eu acho que precisaria de uma metodologia ou mais passos metodológicos para confirmar isso. Outros estudos. É o começo. Mas veja só, é que também uma das coisas que a própria Wolfram usa na introdução do artigo, quer dizer assim, em biologia, alguns metais
que pertencem à estrutura de moléculas, elas podem ser substituídos já como grupos prostéticos, né? Prostéticos. E funcionais, claro. Por exemplo, o tungstênio, ele pode substituir o molibdênio, o cádmio pode substituir o zinco, aliás, o cádmio também é bem tóxico em algumas situações, e o mais notável é o cobre substituindo o ferro, que esses quase que, às vezes, em algumas situações, eles se intercambiam. Mas existem outras trocas potencialmente possíveis que não estão provadas. Uma é o lítio com o sódio, e esse aí não está resolvido. E agora essa do arsênio com o fósforo, que nesse caso aqui é o centro da discussão, né? Então, assim, o fato de que algumas substituições estão provadas não generaliza-se. Também, né? Selênio com enxofre, que aliás em aminoácidos já está comprovado. Então, o fato de que algumas estão comprovadas, realmente ele está lá dentro da estrutura da molécula, não permite generalizar a ideia e dizer, não, isso aqui também está. E nem que a molécula com essa transformação continua funcional. Não, pois é, essa é... E aí entra o segundo problema. Muito provavelmente ela não vai ser funcional. Sim, mas em princípio a alegação também seria que as bactérias continuariam vivas mesmo numa situação de extremo concentração de arsênico e nenhuma quase de fósforo, é essa? Mas acontece isso que... também é parte do problema, porque ele não tem um controle de qualidade bom na preparação. Essa é outra crítica que alguns autores colocam. Eu acho que assim, você dizer que uma bactéria continua viva não significa você dizer que ela está dividindo. Muito menos feliz. Eu preciso do DNA para dividir, né? Porque reproduzir, porque eu preciso fazer uma cópia do DNA. Ela pode entrar numa estase, então, assim, ela pode testamento. Mas ela tem que gastar energia. Mas aí não teria nada a ver com o DNA. Porque não o tem DNA a ver com é memória. Ele guarda a memória da... Então ele se refere à substituição só no DNA, não no ATP, por exemplo. Não. Na verdade, a primeira vez que a ATP seria um outro lugar para substituir, ela não explorou isso. Não, e, aliás, se eu fosse fazer esse estudo, eu ia procurar primeiro o fósforo que tem nos lipídios de membrana, que é muito mais fácil de substituir. Menos comprometedor. Eu entendi no começo. É uma das coisas que fizeram, mas ninguém fez. Talvez o problema aí teria que... Talvez fosse instável, até inviável, porque o fósforo nos lipídios de membrana tem um papel muito grande na estrutura dessa membrana, e aí o tamanho da molécula talvez... Aí que está. Exatamente, nos lipídios o impacto do tamanho dele é menor, porque as moléculas não estão ligadas, elas estão, por efeito hidrofóbico, reunidas e não trabalhariam muito. Ficando meio técnico. Vou dar uma interrompida aqui, dizendo que esse é o programa Fronteiras da Ciência. O tema do programa de hoje são as bactérias arsênicas, né? A propósito, talvez um novo tipo de vida, e mais material, se o ouvinte quiser entender mais o assunto, vão estar postados no nosso site, que é o frontedaciencia.urgs.br. Então, de estudo. O fato é assim, eu vou só dizer o que eu tinha entendido a primeira vez, que eu como não sou da área, a primeira vez que eu tinha entendido era que tinha se conseguido uma bactéria, né, um ser vivo que não tinha fósforo, que todas as funções do fósforo teriam sido substituídas pelo arsênico. Essa é a alegação entusiasmada dela, que a imprensa pegou e entusiasmou mais ainda. Exatamente, porque eu vi pela imprensa. Não é isso que está no paper, no trabalho. Né? Quando tira as conclusões, ele mais ou menos ela tira essa conclusão. Eu pensei que era tudo. Tudo era. É que nem a gente ouviu há muitos anos atrás aquele negócio de substituir o carbono por silício. Teria a vida baseada no silício, coisas assim. Nossos dados mostram evidências para o arsenato e macromoléculas que normalmente contêm fosfatos. Macromoléculas, né? Mas principalmente ácidos nucleicos e proteínas. Enfim, é até mais amplo ainda do que a gente está falando. Mas tem uma série de inconsistências, mas isso não vê o caso. É um primeiro trabalho. Em ciência, isso é bom, porque a ciência é feita assim, é uma construção, um processo serial de monta um quebra-cabeças, né? E devagarinho vai se resolvendo ele. Quer saber, se fosse verdade... Vamos dizer que esse artigo está super bem feito, que o experimento deu certo e que não tem mais fósforo, só tem arsênico e a bactéria está viva. Qual é o significado disso? Para a exobiologia, o significado é incrível. Pode ter vida baseada em